Pregador da palavra, irmão Robson Castro. Louvo a Deus pela vida do missionário Paulo César, pela vida do seu auxiliar, o jovem pregador da palavra de Deus, Herbert. O irmão Israel, missionário que também está aqui conosco, que pregou sexta-feira passada. Deus abençoe a todos. Eu louvo a Deus por estar aqui, sendo um canal de bênção, por este meio estabelecido por Deus para estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Desejo refletir com os irmãos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, versículo 41, 42 do capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42 a seguir. Está escrito assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e ela será salva. Desejo refletir com os amados ouvintes deste programa sobre um tema: 3 virtudes de Jairo, que deu legalidade para que acontecesse o milagre. No versículo de número 41, nós vemos que Jairo, que é citado por Lucas como sendo um dos príncipes da sinagoga. A sinagoga era um centro de pesquisas e estudos em Israel, e que os seus líderes tomavam ali as principais decisões religiosas. Jairo era mestre em Israel. Diz a Bíblia, segundo o relato feito por Mateus, que a sua filha estava moribunda. A palavra moribunda significa agonizando à beira da morte. Jairo tinha Jesus Cristo como falso profeta e implantador de novas heresias em Israel. Mas no dia que a situação apertou e as circunstâncias ficaram difíceis, Jairo foi ter com Jesus Cristo. Teve tempo suficiente para se aproximar do mestre. E muitas pessoas são assim, pois têm todo o tempo do mundo, mas preferem se aproximar quando as coisas apertam. Mas independente da situação ou circunstância que você queira se aproximar de Jesus, faça isso, pois ele deixará ser encontrado por aquele que está à sua procura. Primeira virtude apresentada por Jairo para que desse legalidade para acontecer o milagre. A Bíblia diz que ele, aproximando-se, ele se prostra. Mateus também descreve o acontecimento e diz que Jairo adora. Primeira virtude, há de ser um verdadeiro adorador. A palavra adoração vem de veneração, vem de idolatria, de prestar honra e o culto devido ao ser ou ao objeto adorado. Cultuar significa homenagear. Homenagem significa uma prova de respeito. Irmão, aonde devemos adorar a Deus? O apóstolo Paulo entra em cena, capítulo de número 12, versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
pois este é o vosso culto racional. Percebam a descrição feita por Paulo no que diz respeito ao culto racional a Deus. Ele diz que é o nosso corpo vivo, como sacrifício santo e agradável a Deus. Na igreja acontece uma reunião e depois que a reunião acaba, o culto permanece. Na faculdade, na escola, aonde quer que você esteja, você está adorando a Deus, porque o culto é o corpo vivo como sacrifício santo e agradável a Deus. Ei, irmão, me dê alguns motivos para adorar a Deus. Isaías capítulo de número 6 e versículo de número 9, ou 9, capítulo 9 e versículo de número 6 diz: um menino se nos deu, e um filho nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da paz. Ei, irmão, me dê exemplos na Bíblia de adoração a Deus. Eu observo a descrição feita por Isaías numa visão maravilhosa que teve. Capítulo 6, versículo de número 1, 2 e 3. Ele diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, de acordo aos nossos professores, a expressão eu vi aqui é uma expressão teofânica, que significa uma manifestação visível da glória de Deus. Ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vi também serafins que sobrevoavam o trono, cada um com duas asas, cada um com 6 asas, que com 2 cobriu o rosto, que com 2 cobriu os pés, e que com 2 eles voavam. Pelo menos existem 3 interpretações para estas asas: que com 2 cobriu o rosto, representando Deus Pai, com 2 cobriu os pés, representando Deus Filho, e com 2 voavam, representavam Deus o Espírito Santo, com 2 cobriu o rosto, representando a onisciência de Deus, com 2 cobriu os pés, representando a onipresença de Deus, e com 2 eles voavam, representavam a onipotência de Deus, com 2 cobriu o rosto, representando a reverência perante ao Senhor, com 2 cobriu os pés, significa dizer que não poderiam dar um passo ou fazer qualquer coisa se Deus não mandasse, e com 2 eles voavam, representavam uma alegria de estar na presença de Deus, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Melokol Haaretz Kivodor, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Seja um verdadeiro adorador e alcançarás um milagre na tua vida. Segunda virtude apresentada por Jairo, diz a Bíblia que depois que Jairo se prostra aos pés de Jesus Cristo, roga-lhe que vá em sua casa, porque a sua filha está agonizando à beira da morte, e diz a ele: vá, Senhor, comigo para que cure a minha filha. Segunda virtude que deu legalidade para que o milagre acontecesse. Jairo reconheceu que só Jesus tem poder para fazer o milagre acontecer, que só Jesus tem poder para dar fim ao seu sofrimento, para apaziguar a tempestade na sua vida. Aí João Batista pregando, exercendo o seu ministério no deserto da Judeia, capítulo de número 3, segundo escreveu Mateus, versículo 11, ele diz: eu vim somente para batizar com água, para arrependimento, mas virá um após mim,
mim, este é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas alpargas. Esse Jesus é poderoso. Recordo-me de um testemunho. Um famoso sociólogo francês acordou pela manhã com uma ideia brilhante e disse ele que